Eu vou falar de outro herói do Botafogo, para mim, um ídolo, acho que patrocínio do Botafogo, já teve no Mural dos Ídolos, Mauro Joel Carli. O Joel Carli, ele nasceu em Mar del Plata, né? Deixa eu colar aqui a data, que é 19 de outubro de 1986. E aí, no final de 2015, o Botafogo traz o Joel Carli para jogar em 2016, já com 29 anos. Né? Ninguém conhecia, porque ele jogou no Aldosive, né? Aldosive, como é que se fala? De Mar del Plata, depois jogou em 2 times pequenos, estava no Quilmes e veio para o Botafogo. Quer dizer, ninguém conhecia ele aqui. Né? Era um desconhecido de 29 anos. Ninguém imaginava que aconteceu o que aconteceu. Ele estreou contra o Resende, no início de 2016, estadual, uma vitória de 1-0, e logo se tornou titular. Né? Jogou várias partidas. Quer dizer, ele não jogou tantas partidas porque ele tomava muito amarelo, né? Teve uma contusão braba também, em 2 anos desse que ele jogou. Teve uma que ele passou 45 dias sem jogar, 2016. Tinha muito amarelo, tinha expulsão. Tem uma história sobre expulsão do Carli sensacional. Mas, em 2016, participou do time que classificou o Botafogo para a Libertadores, de 2017, depois de muitos anos. E o Carli era um cara assim. Ele acabou se apaixonando pelo Botafogo mesmo. E era um cara que não era só raçudo, ele tinha técnica. Né? A impressão que me dava é que ele tinha um problema na perna, uma perna que é mais dura que a outra, não sei, posso estar errado. Ele não era um jogador rápido, era lento. Mas ele tinha um senso de colocação e uma técnica que era um troço impressionante para tirar a bola dos outros. Era um cara sensacional. E era um cara que se impunha respeito tanto aos adversários quanto aos companheiros. Né? Então jogou 2016, disputou a Libertadores 2017, veio 2018, o Botafogo foi para a final. Olha só, Naral, contra quem? Contra o Vasco. Primeiro jogo, o Botafogo perdeu de 3-2 do Nilton Santos. O Vasco fez o terceiro gol aos 48 do segundo tempo. O segundo jogo foi no Maracanã. O Vasco não esperava que a vingança viria logo. Finalzinho do jogo, o Léo Valência, aos 43, 42, foi expulso. 0-0 o jogo, o Vasco está sendo campeão. E a torcida do Vasco explodiu, com 1 a menos, com não sei o quê, babá. Marcelo, só lembrando que tinha um jogador do Vasco que tinha sido expulso antes. O Botafogo não estava com 1 a menos, aí ficou empatado. Tem razão, desculpa. Mas quando o Léo Valência foi expulso, aos 43, a torcida do Vasco foi campeão. Tinha até um vídeo que viralizou, um cara com um celular filmando um casal de botafoguenses sacaneando. E esse vídeo foi para a internet. O cara deve ter jogado o celular fora e alguém achou o vídeo, né? E ele não ia postar isso. Quando ele estava sacaneando... Acho que ele estava fazendo Facebook ao vivo. Live. Era live. Pode ser. E aí, olha aí a nossa vingança. O Vasco tinha feito aos 48 do segundo tempo. Nós, com que de maldade, uma confusão na área, bate daqui, bate dali, o Pimpão cruza, tira dali, sobra no pé do Carli e é saco aos 49 do segundo tempo. Pagamos com 1 minuto de juros. O Carli falava que nesse gol ele tinha chutado muito mal. Ele nunca tinha chutado tão mal assim, mas entrou. E aí o Botafogo não foi campeão aí. Foi para a disputa dos pênaltis e o nosso querido Gatito Fernandes pegou acho que 2 pênaltis, né, Edu? Foi 2. 2 pênaltis e nos deu o título. E a torcida do Vasco realmente saiu assim, bastante decepcionada. Esse foi um momento do Carli
que marcou muito a torcida do Botafogo, né? E ele não só comemorando, ele fez uma homenagem ao avô, botou a mão no queixo, olhando para o chão, a outra mão atrás, andando e pensando como se fosse um filósofo peripatético. Peripatético. Filosofava andando. E aquilo foi sensacional, essa imagem não me sai da cabeça. Mas no Brasil de 2018, o Botafogo não foi bem, né? Não foi muito bem, não. E em 2019, também não foi muito bem no Brasileiro. Quando chegou 2020, no início do ano, o Carli começou a jogar do lado esquerdo da defesa, né? Coisa que ele não conseguiu fazer direito, não estava bem, não. Em 2020, deixa eu colar aqui, que eu não sei se eu tenho certeza, eu acho que ele só jogou 5 jogos em 2020. E aí houve um acordo de rescisão amigável de contrato, e ele voltou para Mar del Plata, lá para o Aldovise, né? Como é que é o nome? Aldovise, né? Foi para lá. E aí o Botafogo, no Campeonato Brasileiro de 2020, um papelão enorme, terminou em último lugar e foi rebaixado para a Série B para 2021. Começou muito mal a Série B, com um técnico chamado Chamusca. Como é que um time chamado Botafogo contrata um cara chamado Chamusca? E contratou 2, né, Marcelo? Na sua história tem 2. Antes tinha o Pérez. Aí veio o irmão. Agora, Chamusca do Botafogo não dá, cara. Tinha que ser lança-chamas. Isso. Fogaré, incêndio. Aí entrou o Anderson Moreira, o time começou a melhorar, ganhou de confiança, ganhou mais 2 jogos, e aí faz o que agora na hora dessa? Chama o Carli. Lá vem o Carli de novo, chega em agosto, né, disputa a primeira partida dele na Série B, dia 8 de agosto, ganhamos da Ponte Preta de 2-0, e o Botafogo embalou e foi campeão da Série B, subiu com facilidade, com muita antecedência. E outra imagem que me marca muito do Carli é lá em Caxias, né, em Pelotas, o Botafogo ganhou de 1-0 do Brasil, de Pelotas. Depois do jogo, o filho dele com a camisa do Botafogo, entrando em campo, abraçá-lo, os dois chorando. Foi outra imagem do Carli que me marcou demais. Ele virou meu ídolo, ele virou a torcida do Botafogo, uma parte, entendeu? Foi um cara muito importante, a maneira como ele defendia o Botafogo. Bom, 22 veio a SAF, né? 22 veio a SAF, e aí houve aquelas contratações de maior vulto, né? Adrielson e Vitor Cuesta viraram a dupla de zaga titular, embora o Carli tenha jogado vários jogos, né? Se não me engano, uns 17 jogos. Inclusive, outra coisa marcante do Carli para mim. Muitas. O jogo contra o Internacional lá no Sul. O outro zagueiro, eram 3 zagueiros, na verdade. O outro zagueiro, o Felipe Sampaio, foi expulso aos 4 minutos. O cara achou que ele meteu a mão na bola de propósito, evitou o gol. Quer dizer, ele fez isso antes, mas até VAR, não sei o que, foi expulso aos 4 minutos do primeiro tempo. Pênalti, o Internacional fez 1-0, o Internacional fez 2-0, e no final no meio, 20 e tantos, 30 minutos, o Botafogo diminuiu para 2-1. E aí vão entrevistar o Carli no intervalo. Mas vou com a menos. E o Carli dá a seguinte declaração, eu tenho gravado isso. Olha, não ficou tão ruim para a gente o primeiro tempo assim. Está 2-1. Nós vamos voltar para o segundo tempo, procurar empatar e depois virar o jogo. Ele falou isso. E foi o que aconteceu. O Botafogo empatou e virou
contra o Internacional, uma vitória sensacional, época, o Botafogo bem desfalcado, inclusive. Foi uma das vitórias que eu mais vibrei nos últimos anos. Claro que tem outras maiores, lógico, mas aquilo me emocionou muito. Né? Você vê o Carlos jogando com aquela vontade, comandando todo mundo, entendeu? E dizendo que vai ganhar o jogo, aquilo para mim é de uma personalidade espetacular. Bom, em 2023, aí sim, ele jogou pouco, jogou 3 partidas. Uma delas foi a partida de despedida dele. Botafogo e Magallanes, do Chile, na Copa Sul-Americana, no Newton Santos. Ele entrou aos 42 minutos do segundo tempo. E foi muito homenageado. Foi 1-1 o jogo, o Botafogo classificado e tal. Foi muito homenageado e teve até uma homenagem, um corredor, né, formado pelos jogadores, aplaudindo o Carly e tal. E ele foi um dos, ou se não o... Eu não contei o número de jogos do Gatito Fernandes, mas o Carly jogou 191 partidas pelo Botafogo. Em 74 delas, 38,7%, o Botafogo não tomou gol. Não tomou gol. O Carly era um esteio na defesa, porque ele arrumava o cara que jogava com ele também. Ele era muito inteligente, ele dava orientação. O pessoal que jogava com ele acabava jogando melhor, né? Apesar de nem sempre ele ter companheiros assim tão, né, bons de bola. O Carly fez 10 gols pelo Botafogo e conseguiu uma façanha, mesmo depois de se despedir, no dia 1º de novembro, ainda de 2023, naquele jogo que a gente perdeu o Palmeiras 3-4, o Carly foi expulso. Mas como o Carly foi expulso se não jogava mais? Ele era da comissão técnica. Ele está até hoje na comissão técnica fixa do Botafogo, permanente. E depois do jogo entrou em campo e foi expulso. Porque algumas gracinhas ele deve ter falado para aquele ladrão, né? O Carly é um cara com uma personalidade forte, um personagem que eu gosto, é um cara inteligente, entendeu? Está fazendo um bom trabalho, dizem todos lá do Botafogo, lá dentro. E é um cara de... Eu me orgulho de ter tido um jogador assim no Botafogo, entendeu? Com essa alma de Botafogo. Eu gosto desses caras. E o Carly foi importantíssimo para isso, inclusive para a caminhada na Série B. Tá certo que o Anderson Moreira acertou o time, mas acertou o time com o Carly também. Foi muito importante naquela subida do Botafogo. E ele abraçando o filho e chorando, ambos, eu achei uma cena assim emocionante. Ali o Carly mostrou: eu sou Botafogo. Porque em 2020, quando ele estava mal, das 5 partidas, ele foi para o Aldovise de novo, né? E aí foi chamado para aquela emergência da Série B. E daí ficou. E continua no Botafogo. Sem jogar, claro, mas atuando muito bem. Ele deve trabalhar muito bem os jovens, ele tem um papo interessante. É um cara que as pessoas respeitam e confiam. Então, eu escolhi o João Carly por isso. Ninguém dava nada para ele. Pô, o cara de 29 anos, nunca jogou no time grande da Argentina, né? Então, chegou a jogar no Ginásio Esgrima de La Plata durante pouco tempo, emprestado. Mas foi um cara que, para o Botafogo, foi gigante. Gigante